Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que alegria ter você conosco. Não viva como inimigo da cruz. Eu preciso explicar para você o que é isso. Paulo nos diz isso, mas nós precisamos entender isso na prática. Vamos lá. Muitas das vezes nós achamos que esse termo, ser inimigo da cruz, é aquela pessoa que não vai na igreja, que não busca a salvação. Mas nós estamos enganados. Esse não é inimigo da cruz. Aquela pessoa que vive como Jesus não existe e não tem nenhum ícone, nada que remete à igreja una, santa, católica, apostólica, aquela pessoa está vivendo como Jesus não existe. Então significa que ele não é inimigo da cruz. Estão entendendo muito bem? Entende, meu irmão? Se ele não tem uma imagem, uma cruz, um crucifixo, nada que remete à igreja, então significa que ele está vivendo como não existe Jesus. Se ele não está apunhado da medalha Nossa Senhora, então significa que ele está vivendo como não existe Nossa Senhora. Mas vamos entender isso na prática? Como é? E vamos entender se eu ou você está sendo inimigo da cruz. Vamos, de fato, pregar isso? Irmãos, a pessoa que é inimiga da cruz é aquela pessoa, isso pode ser eu ou você, todo instante, todo momento. Somos nós que estamos com a cruz no pescoço, estamos com a medalha Nossa Senhora no pescoço, temos uma cruz na nossa casa, nós adesivamos a cruz ou Nossa Senhora no carro, colocamos a cruz no nosso comércio, só que nós não vivemos a doutrina da igreja. Entende? Nós não vivemos aquilo que a igreja nos convida a viver. Então, sendo assim, nós estamos sendo inimigo da cruz. E isso, muitas das vezes, nós que frequentamos, estamos sendo isso, inimigo da cruz. Nós somos, para ser bem claro, presta atenção uma coisa, presta atenção aqui uma coisa, pra você entender muito bem. Paulo fala assim, ó, tem muita gente aí que tá vivendo como inimigo da cruz. Paulão fala isso. Mas tá vivendo prazer. Entende? Por exemplo, para você entender, pra ser bem claro, isso bem claro, é a pessoa que carrega uma cruz, carrega uma medalha Nossa Senhora das Graças e não é casado, mas tem a vida ativa na sexualidade. Foi claro para você agora, para você entender muito bem? Entende? Entende agora o que eu quero te dizer? Nós temos que compreender isso. Para você entender melhor, você na sua casa. Você na sua casa tem uma cruz. Mas além da cruz, outros ícones que não é católico. Não precisa dizer. Mas tem outros. Você está entendendo muito bem. Não só tem somente a cruz. A imagem de Nossa Senhora. A imagem de São Miguel, São Gabriel, Rafael, São José, do glorioso Padre Pio. Tem outras imagens que não são essas. Então você está vivendo como inimigo da cruz. Por exemplo, vamos aqui entender uma coisa aqui. Imagine você que diz que é devoto, devotíssimo Nossa Senhora, e colocou Nossa Senhora bem nas costas. E essa pessoa vai para a praia e veste roupas, não está com modéstia nem com pudor. Entende? Essa mulher está vivendo como inimiga da cruz.
Vocês estão entendendo muito bem? O Enio, mas na praia tem que vestir traje de praia. Concordo, mas você tem que vestir um traje com modéstia, como pudor. Pois o biquíni é calcinha íntima que só muda o pano, mas é calcinha e biquíni. Então tem que vestir com modéstia e pudor. Então ela ou ele, ambos, esquece o sexo, o homem, ambos é os dois. Estão vendo como inimigo da cruz. Entende o que eu quero te dizer aqui? Vocês percebem esse grande detalhe? Eu vejo muitas das vezes, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Você sabe o que é a pessoa ter nome? O que é a pessoa ter nome? É uma pessoa que é uma pessoa boa, de boa índole, que todo mundo da cidade conhece e tem um respeito e uma admiração. Pra você entender muito bem, você fala assim, ó, fulano é um bom médico, fez a minha cirurgia, então ele é um bom médico. E aquela fama se esparrama e cresce, não é assim? É, desse jeito. Fama, crescer essa fama. Mas como nós podemos, de fato, isso é nome, reputação. Nome. Imagina só uma pessoa tem um colar de Nossa Senhora, mas vive brigando dentro de casa com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Esse também está sendo inimigo da cruz. Vocês estão entendendo muito bem? Está sendo muito claro para nós. Porque nós temos que ser como Jesus. Nós temos que ter as mesmas atitudes de Jesus. Entende? Quando você olha, presta atenção que você vai entender muito bem aqui. Uma pessoa com um figurino, uma roupa trajada. Você vê um homem de terno, logo você percebe que ele é um homem importante. Quando você vê um homem fardado, você logo acha que ele é polícia. Então quando você vê alguém com uma cruz, com um terço, com a camisa nossa, logo você diz, ele é um católico. Só que quando você olha para a atitude dele, para suas ações, você vê que ele está sendo inimigo da cruz. É isso que muitas das vezes nós temos sido agido. Então, nós precisamos entender uma coisa. Não é somente a gente entender uma coisa. Não basta ter uma cruz em casa, a cruz benta para o padre a bênção de ser em casa. Pode ter uma cruz em casa? Pode ter, deve ter. Você pode colocar a medalha Nossa Senhora das Graças no pescoço ou do Padre Pio? Pode colocar, pode, não tem problema. Colocar a cruz em casa é uma bênção. Mas a sua casa tem que ser uma igreja doméstica. Você tem que entender isso. Tem que ser uma igreja doméstica. Entende? Tem que ser um local onde o Espírito Santo paira todo instante, todo momento. Um local de paz, um local de amor, de docilidade, de ternura. Você que traz um colar, uma corrente no pescoço, você tem que ter as mesmas atitudes de Nossa Senhora. Você tem que ter as mesmas atitudes do glorioso Padre Pio. Entende? Por exemplo, deixa eu dizer uma coisa aqui. Você que no seu carro está adesivado lá, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém? Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas no dia da missa Nossa Senhora Aparecida você não vai. Não, é uma coisa simples. Você não vai na missa Nossa Senhora Aparecida. Não, calma, para melhorar. Você não vai na missa dominical. Você prefere ir pro paredão do que ir pro altar? Você prefere isso? Gente, você que tem adesivado o seu carro, mas você sabe que próximo à sua casa tem uma senhora idosa que tem dificuldade para caminhar, você não
Você está indo em direção à igreja, mas você não tem coragem de dar a carona para aquela senhora que tem dificuldade de caminhar no seu carro. Porque se fosse uma senhora pararia o carro e daria a carona. São atitudes que a gente precisa entender. Vocês estão entendendo muito bem? É você ter a medalha milagrosa Senhora das Graças. E quando você sabe que alguém precisa de você, você finge que não ouve. Você finge que não vê, que não sabe. Que você é leigo daquela realidade, aquela situação. Nós não podemos ser assim. Nós temos que agir. Nós temos que fazer algo. Regaçar nossas mangas. Nós precisamos hoje mudar essa forma de agir, de pensar. Olhar para a cruz e entender a maior prova de amor. Jesus, de fato, plenamente demonstrou amor, e por todos. Jesus não teve inimigos. São as pessoas que quiseram ser inimigo de Jesus. E muitas das vezes é assim que tem acontecido. Nós estamos se tornando o inimigo da cruz. Vocês entendem? Por exemplo, vamos entender uma coisa aqui. Você, no seu comércio, você tem lá uma imagem Nossa Senhora das Graças e está vendendo uma coisa do valor exagerado, um valor absurdo. Então você tem que tomar consciência. Você está exagerando. Isso não é do agrado de Deus. Claro que você tem que ter um lucro. É o seu trabalho, é o seu ganha-pão. Mas cobrar demais, exagerado, não, jamais. Nós não podemos ser assim. Nós não devemos agir desse jeito, dessa forma. E por isso nós temos que mudar de comportamento. Cada um de nós. Você está entendendo muito bem essa pregação? Então cada um de nós estamos agindo dessa forma e estamos achando que isso é correto. Nós não podemos. É como que você conhece um vizinho que está passando necessidade de um alimento não perecível, de 1 quilo de arroz, de 1 quilo de feijão, na lata de óleo. E você ali, meu irmão, minha irmã, finge que não sabe. A minha despensa tá cheia, dá para o mês todo. Ele que tá passando por isso, ele que se vira para trabalhar, ele que dá seus pulos. Não é assim. Somos todos irmãos. Você sabe de uma família que não tá passando bem devido à doença? Você não vai visitar para rezar. Você não vai visitar para dar uma palavra amiga, um conforto. Não é assim. Nós estamos agindo como inimigo da cruz. Porque Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva. Jesus foi na casa da sogra de Pedro. Jesus disse: quando eu estive nu, tu me visitastes. Quando eu estive preso, tu me visitaste. Quando eu estive nu, me deste roupa de vestir. Quando eu estava com fome, me deste comida para me alimentar. No outro está Jesus. O outro é Jesus. Então nós não podemos ser indiferentes. Nós precisamos, a partir de hoje, ser uma pessoa acolhedora. Não somente nesse sentido, mas quando nós sabemos que a pessoa está depressiva, convidar ela para ir para a missa, ir para o grupo de oração, pastoral, movimento. Isso é uma forma de evangelizar. Nós não podemos fazer vista grossa. Não. Nós temos que passar pente fino. Entende? Porque você é chamado a isso. Nós somos chamados a isso. E nós temos que fazer algo.
Você precisa, eu preciso fazer isso hoje ou agora. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, muitas das vezes nós parecemos que somos inimigos um do outro. Como assim, William? Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o primeiro. E não é assim. Jesus, o último, será o primeiro. Como assim? Nós infelizmente trapaceamos, enganamos, enrolamos. E não é assim. De Deus ninguém engana. Não. Você pode estar onde você estiver, Deus está vendo tudo. Você pode fazer onde você estiver, onde você quiser ir, você pode ir. Mas tenha plena certeza que Deus está vendo tudo. E que eu e você possamos ter atitude de cristão, de católico. Os mártires, ele doou a vida em prol do evangelho para resgatar almas. Os apóstolos, os santos mártires, os discípulos, eles foram os quatro cantos anunciar o amor, a reconciliação, a misericórdia. Eles carregavam a cruz no peito, eles faziam o sinal da cruz, mas ele, a todos que se aproximavam, dizia: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou, levanta-te e anda. Foi isso que Pedrão fez. Essa foi a atitude de Pedrão. E te pergunto, qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude como católico, como batizado? Como tem sido a minha atitude? E nós precisamos ter uma atitude. E você precisamos parar e pensar como eu e você tem sido. Que você nesse momento, eu nesse momento, nós nesse instante, possamos parar e pensar. Olha para Paulo. Paulo disse: eu vivo como cidadão do céu. E é assim que Paulo era. Cidadão do céu. Ele vivia aqui nesse mundo como cidadão do céu. Presta atenção. Veja como é que foi a atitude de Paulo. Que você e eu possamos, a partir de hoje, entender que nós precisamos viver como cidadão do céu aqui na terra. Nós precisamos viver como cidadão do céu aqui na terra. Aí nós temos céu. Que eu e você possamos agir. Cada um de nós possamos ter essa postura. É o que o Senhor espera de cada um de nós. Ter um testemunho autêntico. Onde você for, onde você estiver. Nós devemos continuar carregando a cruz, a medalha, sim, mas dar exemplo e dar testemunho. Que Deus possa ver e os outros possam ver que você é um grande cristão, um grande católico. Que você é um mariano, mas mariano ao trajar uma caminho senhora, mas também viver. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso próprio site. Presta nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Incrível como o Padre Pio ensina que a cruz é indispensável para quem ama o Senhor. Pietrelcina, 15 de março de 1915. Anita de Jesus, que a Santíssima Trindade seja sempre bendita e reine no coração de todas as criaturas. Que Jesus e Maria a façam santa e façam provar cada vez mais a doçura da cruz. Amém.
Que o bom Jesus não deixe de consolá-la, como sempre, e lhe dê ainda mais forças para superar e derrotar nosso inimigo comum, que está sempre decidido a preparar armadilhas para nós, a fim de nos fazer trair a confiança. Não o tema em absoluto. Confie cada vez mais no docíssimo Senhor nosso, Jesus Cristo, que nunca a deixa sozinha quando o abominável canalha a confronta. Mantenha o espírito sempre voltado para o alto, que o seu coração sempre se volte para a pátria celeste, e não tire dali o olhar, exceto para verificar onde caminha, para evitar cometer um erro e mais uma vez ver o caminho que deve trilhar a fim de chegar a Jesus. Sim, Anita, que seu modo de vida seja totalmente celestial. Somos destinados a isso, como cristãos, e também como filhos do Pai Seráfico, São Francisco. Em imitação desse Pai Seráfico, amemos Jesus na paixão, mais do que tudo. Meditemos sempre no sofrimento do Deus homem, e então não demorará para que desperte em nós o grande desejo de sofrer mais por amor de Jesus. O amor pela cruz é sempre o sinal característico das almas escolhidas. Ser sobrecarregado com a cruz sempre foi sinal de predileção da parte do Pai Celeste por essas almas. E nosso Pai Seráfico entendeu bem que, sem amor pela cruz, não se progride muito nos caminhos da perfeição cristã. Por conseguinte, ele carregava continuamente, esculpida na alma, a paixão, morte e toda a vida mortal do Filho de Deus, feito homem. O fruto de tão assídua meditação foi a produção em seu coração de amor pelo sofrimento sem limites, de modo que, muitas vezes, enlevado em êxtase amoroso, ele exclamava: "O bem que me espera é tão grande que todo sofrimento é meu deleite." Anita, vamos nos mostrar dignos, filhos de tão grande Pai. Jesus também nos convida a subir consigo para o Calvário. Por isso, não recusamos. Será uma alegria para nós subir o penoso monte com Jesus. No decorrer da vida, também não nos faltarão mortificações. Amemo-las, abracemo-las com uma alma alegre e em tudo sempre bendigamos o bom Deus. Meu desejo mais intenso é que você medite também à noite, quando, porém, isso não seja demais para você. Quanto ao mais, viva em paz. Frá Pio, livro Cartas do Padre Pio, minha Biblioteca Católica, página 229.